O trem chegou e por isso está começando mais uma Estação ABC. Hoje nossa entrevistada é Marília Lia. E agora vou pedir licença para você, mas eu vou ler aqui, tá bom? Olha, ela é fundadora e presidente da Associação de Apoio aos Pacientes e Familiares de Trombocitopenia Imune, PTI Brasil. Quais são os sintomas? Que doença é essa? Por que são carinhosamente chamados de roxinhos e roxinhas? Tudo isso no Estação ABC hoje. Marília, eu te confesso que é a primeira vez que eu ouço falar dessa doença, tá? Inclusive, me dê licença novamente, olha. Então, ela chama doença PTI, púrpura trombocitopênica idiopática. Afinal, que doença é isso e o que provoca? Bom, Humberto, a púrpura trombocitopênica idiopática ou trombocitopenia imune é uma doença autoimune rara do sangue, é uma doença hemorrágica. E ela basicamente consiste numa doença onde o corpo passa a produzir anticorpos que destroem as plaquetas do nosso próprio sangue. Com as plaquetas em queda, em baixa, nosso sistema de coagulação fica desregulado e a gente começa a apresentar pequenos sangramentos que podem evoluir para grandes sangramentos e hemorragias. Marília, você construiu uma associação, a PTI Brasil. Então fala pra gente o porquê que ela deve existir e o que ela representa, o que ela faz, essa entidade. Fundei, junto com um grupo de voluntários, de amigos, a PTI, no ano passado. Ela está completando agora, neste mês, 1 ano de associação. Antes da PTI Brasil ser uma associação, já era um grupo de apoio. Eu já fazia esse trabalho desde 2016. E aí a gente percebeu que precisávamos transformar o grupo numa associação pelo impacto que ele já provocava na vida dos pacientes, na própria sociedade, e também por eu sentir a necessidade de ter algo mais concreto, como uma associação, para poder agir de forma mais legítima nas políticas públicas, na sociedade em si e nos movimentos que a gente faz de conscientização. O foco da PTI Brasil é a conscientização e informação dos pacientes, porque a gente costuma falar que o que mata na PTI é a falta de informação que os pacientes têm sobre a doença, sobre os tratamentos, sobre o caminhar da vida com a doença. A gente tem certos sintomas que têm que ser observados durante a doença e o momento certo de procurar ou não pronto-socorro. Todas essas informações costumam não ser passadas aos pacientes em consulta e por isso que a gente sentiu essa necessidade de formar a associação, com um foco maior em conscientização e informação, mas claro, a gente também trabalha com advocacy, com as figuras de políticas públicas do país. Carinhosamente são chamados de roxinhas e roxinhas por essas manchas que saem no corpo. A pergunta, isso dói? Qual é a sensação de ter essas manchinhas pelo corpo? A gente fala de roxinhos e roxinhas, é assim que eu chamo os pacientes e é assim que eles se chamam também. Porque a característica principal da doença é a mancha roxa que a gente tem pelo corpo quando a plaqueta cai. Então essas manchas roxas são manchas grandes, parecem mancha de batida, quando a gente bate uma perna, bate um braço, são muito similares. Elas costumam ser bem roxas escuro, é um roxo escuro, não é um roxo claro, mas elas não doem. Quando você aperta essas manchas, elas não doem porque elas não são hematomas de machucado, elas são extravasamentos de sangue interno pela pele. Então, essa é uma característica que a gente observa na PTI, principalmente é um exame que os médicos fazem no pronto-socorro quando vão descobrir o diagnóstico. Eles apertam as manchas. E se o paciente não sente nenhuma dor, ele já desconfia que não é um trauma, e sim um extravasamento de sangue interno. E aí começam a investigar a causa das hemorragias. Qual é o tratamento hoje disponível? Esse tratamento ele é caro e é fácil de conseguir ele? Hoje nós temos disponíveis no Sistema Único de Saúde vários tratamentos para a PTI. Nós temos os tratamentos que são chamados de imunossupressores, e dentro deles nós temos a prednisona, a dexametasona, também temos a azatilprina e o rituximab, que é o imunobiológico que age como imunossupressor.
Então, esses tratamentos têm disponíveis no SUS. O rituximab, exclusivamente para a PTI, ele não está disponível, mas como nós temos a lei que defende o ato médico, né? Quando o médico receita o rituximab, ele acaba sendo aplicado para a PTI. Mas a gente tem um protocolo, já um PCDT no Ministério da Saúde, com toda a listagem de medicamentos, e lá nós temos esses medicamentos que já estão disponíveis, incorporados ao nosso Sistema Único de Saúde. É a prednisona, a dexametasona, a prednisolona, que é para crianças, a azatilprina, temos a ciclofosforina, temos também o eltrombopag, que já é outra classificação. O eltrombopag não é um imunossupressor, ele age diretamente na medula, aumentando a produção de plaquetas. Então, ele age de uma forma diferente. Os imunossupressores, eles inibem a ação dos anticorpos que destroem as plaquetas, então as nossas plaquetas param de ser destruídas. E o eltrombopag, que no Brasil é comercializado como o nome de Revolade, o Revolade, ele age aumentando a produção de plaquetas na medula. Então, são duas linhas de tratamentos diferentes, mas nós temos todos esses medicamentos disponibilizados no SUS. Agora, é fácil conseguir? Não é fácil. O paciente ele tem que seguir um roteiro de tratamento, então ele tem que passar pela primeira linha de tratamento, pela segunda linha de tratamento, para ir conseguindo o direito de ter outros tratamentos. Ele precisa de um bom relatório escrito pelo médico e ele precisa da entrada na farmácia de alto custo, porque são tratamentos caros. Acho que de todos esses tratamentos, a prednisona seria o que tem o custo-benefício melhor, que é o mais barato, mas os outros tratamentos são caros porque a gente não toma só uma caixa, são vários comprimidos por dia, então acaba saindo 3, 4 caixas por mês, então é um tratamento caro, não é um tratamento barato, e a grande maioria dos pacientes faz o tratamento pelo SUS através do sistema de farmácias de alto custos que tem no país. Marília, essa doença tem cura? O tratamento suaviza, ameniza? Qual o tempo de duração desse tratamento, né? E vamos dizer assim, é permanente? A gente não gosta de usar a palavra cura na PTI. Por quê? A PTI é uma doença autoimune. E doenças autoimunes, pela ciência, não tem cura. O que existe na PTI é a remissão, que são os períodos que a doença adormece e ela fica inativada. Então, sim, existe remissão na PTI. Ela pode ocorrer logo no começo do tratamento, no primeiro medicamento que você faça uso, ele dá resultado e em poucos meses o paciente entra em remissão e a doença fica inativada. Isso significa que as plaquetas ficam estabilizadas num índice muito bom, num índice normal, e aí toca a vida para frente. Essa é a remissão. Ela também pode ocorrer depois de 5 anos, 10 anos, porque depende do tratamento fazer efeito ou não. Por isso que a gente gosta e acha muito importante ter vários tratamentos disponíveis para nós, porque aí, se um tratamento falha, você vai para o próximo e vai tentando até entrar em remissão. Então, a PTI não tem cura, como qualquer outra doença autoimune, apresenta remissão, e os tratamentos normalmente são para tentar chegar a essa remissão, e se não chega, quando é uma PTI crônica, que também pode acontecer, os tratamentos são para amenizar os sintomas e subir o nível de plaquetas. Com plaquetas acima de 50 mil, 70 mil, já dá para ter uma vida mais normal, com menos sintoma, com nenhum sangramento, porque os sangramentos começam a ocorrer nos pacientes de PTI quando as plaquetas estão abaixo de 50 mil. Fale pra gente dos sintomas, como que eles surgem e os médicos eles conseguem diagnosticar isso facilmente? Bom, os sintomas da PTI são variados. O sintoma clássico da PTI são as manchas roxas e elas aparecem quando as plaquetas caem. Normalmente, abaixo de 50 mil, dificilmente um paciente com mais de 50 mil plaquetas vão apresentar manchas roxas. Mas não é só esse o sintoma principal da PTI e ele não acontece com todos os pacientes. Existem pacientes mesmo com 1000 plaquetas que não apresentam manchas roxas. Então, a gente tem a mancha roxa, nós temos as petequias, que são pintinhas vermelhas de sangue que costumam aparecer no rosto, nos braços e nas pernas, e quando a plaqueta está muito baixa, no corpo todo. Além das manchas roxas e das petequias, nós temos também o sangramento nasal, que é comum nas crianças. As crianças com PTI costumam ter esse sangramento nasal.
depois de uma atividade, depois da exposição ao sol, ou mesmo quando acordam de manhã, acordam com sangue no travesseiro e esse sangramento nasal. Isso acontece também quando as plaquetas estão em queda. Podemos ter sangramento uterino, podemos ter sangramento pela urina, pelas fezes, podemos ter sangramento pelo ouvido, isso acontece também, talvez mais em homens, aconteça pelo ouvido. E também temos a fadiga, que é um sintoma pouco falado da PTI, mas muito presente, principalmente quando as plaquetas estão abaixo de 50, 40 mil. A fadiga é uma fadiga muscular generalizada, um cansaço que impede as pessoas de ter uma atividade do dia a dia normalizada. Então, além de lidar com sintomas de sangramento e de manchas, ainda o paciente tem que lidar com essa fadiga que a doença causa. Quais são então os profissionais médicos que são mais especializados para cuidar dos roxinhos e roxinhas? Quem eles devem procurar? Os médicos que tratam da PTI são os hematologistas, né? Os especialistas em sangue. E a gente sempre indica que para crianças é importante procurar um hematologista pediátrico, porque a doença na criança ela cursa um pouco diferente do que no adulto. No adulto a doença tende a ser mais crônica e na criança tende a ser a mais aguda, então com sangramentos mais presentes, com a plaqueta mais baixa. Então a gente sempre indica que para crianças procurar um hematologista pediátrico e não um hematologista geral que atende crianças e adultos. Claro, depende da sua cidade, depende do bairro que você mora, se lá vai ter disponível um hematologista pediátrico. De qualquer maneira, se não tiver disponível e seu filho ou sua filha tiver PTI, é bom procurar um hematologista e fazer o tratamento junto com o pediatra. Faz um tratamento em conjunto, para lidar também com os efeitos colaterais dos medicamentos. A associação tem uma lojinha com produtos que é ligado ao mundo dos roxinhos. Vamos mostrar um pouquinho dessa linha que é muito bonita e utilitária também? Nós inauguramos em setembro agora a lojinha da PTI Brasil e eu quero que vocês vejam com exclusividade. A nossa lojinha tem itens para as pessoas terem em casa e se identificarem. Então a caneca para tomar um café, a camiseta que é para usar nos eventos que a gente faz e o bottom a gente pensou mais nas crianças para usar na mochila da escola ou então no uniforme da escola, porque ele é um identificador da PTI. E temos moletom, temos body para bebê, temos bastante itens lá e vamos ter mais logo em breve. Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente tem uma novidade incrível para vocês. Agora nós temos a lojinha da PTI Brasil. Na lojinha da PTI Brasil você vai poder adquirir a camiseta oficial da PTI Brasil, que você vai poder usar nos nossos eventos. Você também vai poder adquirir a caneca da PTI Brasil para você tomar seu cafezinho. Esse bottom da PTI que você pode usar na sua bolsa, na sua blusa, quando você for ao médico, estiver na rua. Você pode pôr na criança também, para identificar que tem PTI. E nós lançamos também a bolsa da PTI Brasil, para você poder levar seus exames quando você for ao médico, poder carregar tudo que você quiser aqui quando você tiver que ir ao hospital. A nossa camiseta, a gente tem na versão feminina, masculina e infantil. Nós temos também o body para bebê e também o moletom, que são lindos. Toda venda que a gente fizer na lojinha da PTI Brasil vai ser revertida para os nossos projetos sociais. E ela entrega no país todo. Então é só você entrar no site e fazer a sua compra. Vamos resumir, né, PTI. A PTI, ela atende mais adultos ou crianças? Qual é a porcentagem de afetados, o número apresentado no Brasil e no mundo? Existe alguma diferença? Explica para nós essa situação. A PTI não ocorre de forma igual em crianças e em adultos. Em crianças, a porcentagem de PTI é basicamente entre 4 a 5 crianças em 100 mil habitantes. Em adulto, esse número pode chegar a 7 a 8
pacientes em 100 mil habitantes, então é meio variável. Em crianças, a PTI ocorre tanto em meninos quanto em meninas, a porcentagem é 50-50, é bem equilibrada. Já nos adultos, a PTI ocorre de forma diferente. De cada 10 pacientes de PTI adulto, 8 são mulheres. Então, é uma doença prevalentemente em mulheres. Por quê? Porque doenças autoimunes costumam estar linkadas a disfunções hormonais. E as mulheres têm mais disfunções hormonais que os homens. Então, a PTI em adultos ocorre mais em mulheres do que em homens, mas em criança é 50-50. Nós não temos uma estatística oficial de pacientes no Brasil. Acho que no mundo inteiro não se tem uma estatística oficial, um cadastro oficial. O que nós temos é uma estatística científica, que leva em conta a população do país. E de acordo com a nossa população, a estimativa de pacientes é de 30 a 50 mil. Por que tem essa variação? Porque existem pacientes em remissão. E aí eles não entrariam na estatística logo de cara, mas como é uma doença que pode voltar, então a gente tem que levar eles em consideração. Então a prevalência é de 30 a 50 mil. Nos Estados Unidos, a prevalência é igual, cerca de 40 mil, e é assim no mundo todo. Acho que a maior população de PTI é na China, mas também por conta de ser a maior população do mundo. Então, é equivalente. Marília, as pessoas elas podem se associar? Como é esse caminho para a pessoa conseguir ser sócia? E, aliás, vocês recebem doações? Explica pra gente como que funciona e para onde que vai essa verba. Sim, todos podem se associar. Você não precisa ser paciente de PTI para se associar à PTI Brasil. Nós temos 3 categorias de associados. Os contribuintes, que são associados que querem ser associados à PTI Brasil e manter uma doação mensal para a PTI Brasil. Temos os pacientes e temos os familiares, que são para os pais de crianças com PTI. Então, eles se associam e aí eles enviam as informações dos seus filhos para nós, né? E nós fazemos a carteirinha do paciente. Então, nós temos uma carteirinha na PTI Brasil, mas é uma carteirinha para pacientes, que é para levar junto com os documentos, caso tenha uma emergência médica na rua. Lá vai ter a informação sobre a PTI, o tratamento que faz, também a informação principal, que é plaquetas baixas, e o número da carteirinha do SUS, o número do convênio, contato de emergência, nome do médico. A gente coloca tudo isso na carteirinha, e é a carteirinha que é entregue aos pacientes. Mas quem quer se associar pode ser associado como paciente, como familiar ou como contribuinte, que é uma pessoa que não tem PTI, não tem ninguém na família com PTI, mas quer fazer parte da causa e ajudar. A gente aceita associação e também aceita doações espontâneas através do nosso site www.ptibrasil.org.br. No nosso site a gente tem um botão Associe-se e o botão Doe. Então, você apertando no botão de Associe-se, você vai fazer o cadastro para sua associação. A gente vai receber seus dados, vamos te responder, enviar um recibo do pagamento da associação. A gente cobra uma taxa mínima de R$10 apenas para a emissão da carteirinha. E no caso da doação, você entra no site também, vai lá em doação e você pode fazer sua doação ali mesmo, através de cartão de crédito, de Pix, de boleto. A gente também aceita doação internacional e tudo isso é um sistema informatizado. Quando você aperta o botão, outra janela se abre, que é uma janela de segurança que a gente criou. Tudo para ter segurança nos dados, não ter problema no sistema financeiro. Além disso, o que é importante a gente frisar para vocês. Quando você ajuda a PTI Brasil, o que você está ajudando? Você está ajudando a gente a realizar os nossos projetos sociais com os pacientes. A gente, na pandemia, ficou muito fechado num lugar e tivemos que fazer tudo online. Foi bem difícil fazer tudo online. Mas é claro que agora que a pandemia está acabando, a nossa ideia é ir para a rua e trazer os projetos para os pacientes em loco. Então, a gente tem vários projetos para o ano que vem. Temos o projeto da Conferência Nacional da PTI, né? A gente quer fazer esse encontro nacional ano que vem de forma física. A gente também tem o projeto de fazer material infográfico para UBSs, para postos de saúde, para o médico do primeiro atendimento saber o que é PTI, porque normalmente eles não sabem. Então, o médico do pronto-socorro, da UBS, o médico da UPA. Então, a gente tem esse projeto. Também temos o projeto de ir nas capitais do país fazer palestras sobre PTI
para os profissionais de primeiro atendimento, para a enfermagem e também em escolas. Então são vários projetos que estão para acontecer ano que vem, que toda essa doação vai ser direcionada. Então, por favor, quem puder, se associe e doe para a PTI Brasil. Marília, queremos realmente agradecer a sua entrevista, que foi assim, trouxe luz, né, para uma série de pessoas que estão sofrendo desse problema. Olha, para encerrar, o tempo é todo seu. O que faltou dizer? Eu que agradeço o convite, foi uma honra para mim estar aqui representando tantos pacientes do Brasil, estar representando os roxinhos e as roxinhas, a gente fala, nós somos a família roxinha. E a mensagem que eu quero deixar para todo mundo é sobre a conscientização da PTI no Setembro Roxo, que é nosso mês, que está acontecendo agora, e também a conscientização de qualquer doença rara. É o seguinte, uma doença que não é falada é uma doença que não é estudada, e uma doença que não é estudada é uma doença que não é curada. Então, essa é a importância da conscientização. Tudo começa quando uma doença passa a ser falada, passa a ser divulgada, passa a ser entendida pela população, porque isso cria um burburinho que gira e traz o foco para a doença. Então, a comunidade científica começa a olhar com outros olhos, começa a pesquisar e, quem sabe, chegar um dia à cura da PTI. Então, para nós, o foco da nossa conscientização e informação é basicamente saber que a informação salva vidas. Eu queria agradecer a todo mundo por ter me acompanhado hoje e muito obrigada pelo convite. Tchau, gente. Aqui no Estação, os temas são os mais variados e os nossos convidados têm sempre algo muito interessante a nos contar, né, Humberto? Sem dúvida. E olha, pode reparar, todos que vêm aqui falam com um brilho no olhar, porque é um brilho que vem lá do coração, é um brilho daqueles que sabem o que estão dizendo e que amam aquilo que estão comentando. É isso mesmo. E agora só falta o nosso tchau. Então, Tchau!